Bom dia a todos, naturalmente bom-vindo, né, ao novo ano, e que Deus nos abençoe nesse novo ano. Nós damos boas-vindas também a todos os nossos visitantes e nós desejamos um culto abençoado para todos. Então, irmãos, este é o primeiro culto de 2003, que bom estarmos aqui reunidos. Nós vamos iniciar este culto nos colocando em pé e orar silenciosamente numa oração de louvor, de adoração a Deus, nesta oração silenciosa. Oremos. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que a graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam convosco na comunhão do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar ainda em pé o hino de número 204. Cantai a Cristo, o Salvador. Nosso Deus, ó Pai Celestial, Deus poderoso, nos colocamos como igreja na Tua presença na manhã deste dia, a primeira manhã neste novo ano, e como igreja nos encontramos reunidos na Tua presença, fazendo assim na certeza de que somos acolhidos por Teu favor, por Tua graça infinita, pois sabemos que o Senhor quer receber a adoração do Teu povo, pois a Tua palavra assim nos orienta a buscarmos de coração a Tua presença sempre, expondo a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração. E hoje queremos dar-te graças, porque estamos iniciando mais um ano
que conta uma nova etapa, então, em nosso viver. Somos-te agradecidos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor revelou a tua presença santa conosco, mesmo pecadores como somos, mas o Senhor nos redimiu, nos salvou e se faz presente conosco a cada dia, nos ajudando. E então, nas primeiras horas do primeiro tempo desta nova etapa em nossa vida, queremos, com os corações agradecidos, suplicar as tuas bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Estejas, ó Senhor, conosco durante este ano e sempre em nossa vida. E faça, ó Deus, com que este ano seja um ano de bem-aventuranças, seja um ano próspero, seja um ano de alegria, um ano de saúde, um ano de fortalecimento, um ano em que possamos estreitar mais a nossa comunhão com o Senhor sob o teu poder, a operosidade da tua palavra, pelo conhecimento de Cristo Jesus, o Salvador. Queira nos dirigir então e queiras, ó Pai, nutrir dia a dia a nossa vida espiritual, psicológica, emocional, física, e ser conosco, com a nossa casa, com os nossos familiares, com aqueles que, membros da família, encontram-se distantes por motivo de estudos, trabalhos. Conduza-nos, ó Deus, neste ano de tal maneira que saibamos administrar bem o nosso comportamento nas adversidades da vida. Pedimos a tua bênção, então, sobre este culto, fazendo com que seja um culto dirigido em função da tua glória, para a nossa edificação espiritual. Assim, ó Pai, fica conosco e guia-nos em todo momento em nosso viver. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 79, do versículo 5 ao versículo 9. Salmo 79, do 5º ao 9º versículo. Até quando, Senhor, diz o salmista, até quando, Senhor, será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Derrama o teu furor sobre as nações que te não conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque eles devoraram a Jacó, eles assolaram as moradas. Não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais. Apressem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Vamos cantar Buscou-me com ternura, o hino 76. Deus
desta vez, nós devemos orar em contrição, confessando a Deus os pecados, na certeza do seu perdão, e que possamos assim firmar mais a nossa vida a Ele, sendo este o propósito primeiro para este ano de 2023. Oremos silenciosamente. Deus eterno, ó Pai soberano, nos colocamos na Tua presença em contrição neste momento, confessando-te os pecados que cometemos, pois muitas vezes entristecemos o Teu Espírito Santo em nossa vida com as nossas desobediências, por não querermos atender a Tua palavra. Pedimos assim como igreja o Teu perdão para os nossos pecados, pedindo a Tua ajuda para vivermos uma vida melhor na Tua presença. Queira-nos abençoar neste ano de 2023, para que nele possamos crescer espiritualmente e ter uma vida espiritual de qualidade melhor. Assim vem nos guiar, nos sustentar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus em Lucas 2, 25 a 35. Lucas 2, 25 a 35. Vamos fazer esta leitura de forma responsiva, como o texto está aqui projetado. Os irmãos poderão seguir nos versículos em andamento nesse texto de Lucas 2, 25 a 35 é o nosso texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou os braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, A qual preparaste diante de todos os povos. luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos
de muitos corações. Nós vamos cantar agora o hino 128, Enquanto, ó Salvador, teu livro lê. Vamos orar. Nosso Deus, ó Pai Celestial, te damos graças porque podemos abrir a Tua Palavra, ler a Tua Palavra e também agora buscar os ensinamentos da Tua Palavra para a nossa edificação espiritual. Pedimos, ó Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possamos aprender os ensinamentos que vêm da Tua Palavra, para que possamos crescer espiritualmente e então, fortalecidos, ter o propósito de servir-te em Teu reino. Assim venha nos conduzir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos acontecimentos depois do Natal, porque ainda estamos vivendo os dias de Natal, pelo menos na liturgia cristã, é assim, até o dia 6, quando começa a Epifania. O tempo agora é o tempo em que estudamos a revelação de Deus em Cristo Jesus, que veio como Deus, e então Ele se fez carne, e nós o entendemos, então, na sua natureza humana. É uma liturgia que nos leva a ter este período até 6 de janeiro, para depois então seguirmos refletindo mais a natureza divina de Cristo Jesus, quando Ele então depara com a luz do mundo com as trevas neste mundo, e daí o propósito de Deus em ter enviado o seu Filho. E então, nos acontecimentos depois do nascimento de Jesus na manjedoura, Lucas registra o encontro de Simeão com o Senhor Jesus ali no templo. E para compreendermos melhor este quadro tão maravilhoso de Simeão e Cristo Jesus se encontrando, devemos ver primeiro a consagração de Jesus, o primogênito, porque duas cerimônias são bem distintas nos dias do nascimento de Jesus ainda. Trata-se da primeira cerimônia religiosa, a apresentação do menino, e depois a purificação dos pais, porque pela lei uma mulher ficaria cerimonialmente então impura. 7 dias depois do nascimento do filho,
e seguiam então 33 dias para purificação cerimonial. Na cerimônia da purificação deveria ser levado um cordeiro para o sacrifício. Teria que ser um cordeiro novo, perfeito, melhor, e até 1 ano de idade, e também deveria ser levado 2 pombinhas, ou como é dito também 2 rolas, mas parece-nos que esse tempo ficaria mais propício levar 2 pombinhos por causa da época aqui, como os estudiosos mostram a dificuldade de encontrar então as outras aves, ficariam então os pombinhos. Mas a oferta de José e Maria provavelmente não incluía aqui o cordeirinho. A oferta do casal provavelmente tinha sido a oferta dos pobres. Isso nós lemos em Levítico capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 8. E quando chegamos no versículo 8, se o casal então não tem condições, deveria levar então apenas os 2 pombinhos. Provavelmente José e Maria fizeram isto, não porque eram terrivelmente pobres. Ele tinha alguns recursos, ele estava ali próximo de Belém. Aliás, o texto bíblico, no sentido mais original do termo, diz: subiram até Jerusalém, quando na altitude Jerusalém estava abaixo de onde eles estavam com o menino Jesus. Mas subiram porque sempre é dito assim, mesmo a cidade ao redor de Jerusalém estando em nível mais alto, sempre diz: subiram para Jerusalém, quando de fato estavam descendo geograficamente. Mas por causa do templo estar em Jerusalém, então é um lugar de adoração, um encontro com Deus. Subiram. Era assim que se dizia. Subiram de qualquer forma até Jerusalém, subiram para a adoração, a consagração aqui, então, irmãos, de Cristo, está seguindo as normas da lei. É uma consagração que obedece à lei, porque diz: todo primogênito, o que abre a madre. E quando nós estudamos a questão da consagração dos primogênitos, nós vamos ter que reportar o que aconteceu lá no Egito, a morte dos primogênitos egípcios, e Deus então, para ele, os israelitas também morreriam, mas para ficar no lugar da morte, então os da tribo de Levi se consagravam plenamente ao serviço de Deus, primeiro no tabernáculo e depois no templo já fixado em Jerusalém. E os que não eram da tribo de Levi, como Jesus aqui é da tribo de Judá, então todas as outras que deveriam pagar a redenção do primogênito, não ficar ali no serviço sacerdotal, como acontecia com a tribo de Levi. Mas o primogênito era consagrado a Deus, ao Senhor, seria então consagrado. Enfim, irmãos, foram ao templo para cumprir a lei cerimonial e encontraram ali com um servo de Deus, tão dedicado, tão consagrado ao Senhor, chamado Simeão. E assim Simeão surge aqui neste quadro maravilhoso, este quadro histórico da vinda de Jesus para o cumprimento do seu ministério redentor. Simeão se torna aqui então um exemplo de cristão que Deus usa, não por mérito da parte dele, não, mas por ter sido uma pessoa preparada por Deus para essa finalidade. Quando uma pessoa quer servir a Deus, irmãos, inevitavelmente
olhamos para o potencial dessa pessoa, o que esta pessoa pode oferecer, mas Deus não tem essa visão. Deus não olha assim, Deus olha para o caráter, o que é esta pessoa. Estou pensando nos membros da igreja, estou pensando em pessoas salvas que desejam servir a Cristo honestamente. Geralmente pensamos então neste Simeão como um homem idoso por causa da sua morte, ou então num sacerdote porque ele estava no templo, mas não há indicação aqui alguma. Este aspecto parece que Lucas não achou importante frisar: idade, o que ele fazia. As informações aqui são catalogadas por Lucas com o propósito, são informações importantes, e elas não seriam aqui registradas se não fossem para nos ajudar em nossa vida consagrada a Deus. Ele fala, de fato, do caráter, e diz no verso 25, assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. É curioso como a Bíblia, ao mencionar pessoas que agradaram a Deus, faz falando da retidão, da honestidade de caráter, da integridade dessas pessoas. Quando a Bíblia diz que Simeão era um homem justo, não está dizendo que Simeão era um homem perfeito, de maneira alguma, mas está dizendo que era um homem que andava em retidão com o Senhor. E não diz apenas que ele era justo. No verso 25 ainda tem uma outra qualidade: é justo, mas também era um homem, diz aqui, piedoso, no verso 25. Piedoso, piedade, então, é uma palavra aplicada mais à vida religiosa, é uma palavra da religião, porque aqui, ao falar um homem piedoso, está falando que ele era cuidadoso nos deveres para com Deus, era cuidadoso nos deveres religiosos. Simeão era um homem devoto, era um homem certamente dedicado a servir a Deus. Eu creio que era um homem muito experiente na vida religiosa, na vida séria, na vida com Deus. Era um homem idoso. Não creio que ele era um sacerdote porque estava no templo, mas quando se fala de morte e que ele não veria a morte até ver a consolação de Israel, então há muito que presumir aqui a ideia de que não era um sacerdote, mas era um homem idoso. E ele está sendo mencionado aqui por Lucas, irmãos, não para ser exaltado qual servo de Deus, de forma alguma, mas para ser um exemplo de cristão que faz a diferença no mundo em que vive. E quanto o mundo está esperando esse tipo de cristão, quanto a igreja precisa de pessoas como este Simeão, pessoas amáveis, pessoas devotas, justo porque é um homem de retidão na presença de Deus, piedoso porque agia com honestidade para com os seus semelhantes, relacionava assim com seriedade, com retidão com os seus pares, com os seus contemporâneos. Ele esperava, diz Lucas, a consolação de Israel. O povo de Deus nesta época estava vivendo uma vida de qualidade bem precária. Estava sob o governo do poderoso Herodes
e a religião se transformava cada vez mais em atos, simplesmente atos externos, somente em cerimonialismo para o cumprimento da lei, e nada mais do que formalismo externos. A religião estava sob a liderança dos escribas, sob a liderança dos sacerdotes da época corruptos. A religião estava sob a liderança dos fariseus, estas seitas judaicas, como também os saduceus. Quantos, meus irmãos, do povo de Deus cultivavam uma vida moral, uma vida espiritual mais elevada do que a vida moral e espiritual da liderança religiosa naquela época. É o caso aqui de Simeão. Ele era um homem sob a direção do Espírito Santo. Os pastores de Belém receberam a notícia, homens simples lá do campo, sobre o nascimento de Jesus, e foi Deus, enviando os anjos, anunciar àqueles pastores, homens do campo, sobre o nascimento de Jesus, e não a corte em Jerusalém. Agora nós encontramos Simeão, um homem que não aparece nas atividades religiosas, e surge aqui em Lucas informando que andava sob a direção do Espírito Santo, porque no verso 25 diz: o Espírito Santo estava sobre ele. No verso 26 ainda diz: revelara-lhe o Espírito Santo. E no verso 27 ainda diz: movido pelo Espírito. Olha, irmãos, esse revelar, esse mover, é conduzir, é clarear, é iluminar, dar entendimento, uma iluminação que vem da presença de Deus no próprio ser. Era assim Simeão com Deus. Dessa forma é que este homem pôde identificar Jesus como a luz para habitar em nosso ser. É isto que diz no verso 32. Luz, quando ele tomou o menino nos seus braços, e falando sobre o menino, ele diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Meus irmãos, esta é a identificação de Simeão para com Jesus. Mas essa é a visão deste homem, uma visão que vai muito além da nossa hoje. Porque se tivéssemos a visão de Simeão, nós estaríamos lutando na igreja, insistindo para a igreja ficar robusta para evangelizar o mundo. Era a visão evangelizadora aqui, de comunicação da salvação em Cristo Jesus, que Simeão está mostrando. Não era fácil para um judeu como Simeão, naquela ocasião, falar que Deus estava chamando os gentios para junto de si, os povos não judeus para ele. Pedro teve dificuldade, cristãos depois da formação da igreja tiveram dificuldade, sendo judeus, em deixar o cerimonialismo judaico, querendo trazê-lo para dentro do cristianismo, sendo corrigido pelos apóstolos. Então não era fácil para Simeão entender, mas ele estava sob a direção do Espírito Santo e a sua visão não era diferente. Daí falar, ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Finalmente, irmãos, nós podemos aqui
ver neste Simeão palavras proferidas por ele como palavras proféticas. Porque os pais do menino ficaram admirados. No verso 33, nós lemos: e estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele, Simeão, dizia a respeito do menino. E por que, meus irmãos, Simeão sabia tudo isso a respeito de Jesus? Os escribas não sabiam. Os fariseus, líderes das religiões judaicas, saduceus, sacerdotes, não sabiam. Mas Simeão, ele sabia. Ele diz aqui a salvação, ele deixa claro, seria comprada por um alto preço. Porque ele sabia, Deus revelou esta realização da sua vontade a Simeão, o cumprimento da sua promessa quanto à vinda do Salvador. Por isso, no capítulo 2, no versículo 26, lemos: revelaram o Espírito Santo e não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o ungido prometido do Senhor, o Cristo do Senhor. A salvação seria assim. Teria um preço muito alto para Cristo Jesus, porque ele diz, ainda no verso 34, nesta sua profecia, ele diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. É o que Simeão falou com Maria: este menino, ele vai ser ruína para muitos e vai ser levantamento para outros. Jesus, mais tarde, durante o seu ministério terreno, as suas pregações, ele falou sobre isso na parábola dos lavradores maus. Ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram, e prosseguiu: aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Devemos então, meus irmãos, aprender com Simeão, aprender como ele, a andar sob a direção do Espírito Santo de Deus. E andando sob a direção do Espírito Santo de Deus, aprender com Simeão ainda a conhecer melhor, conhecer de forma plena, conhecer de forma correta Cristo, de tal maneira que possamos ter a certeza de quem Ele de fato é, e saber que Deus cumpre os seus propósitos através da nossa vida consagrada a Ele para a proclamação desta sua salvação. Então, meus irmãos, dos ideais em 2023, vamos sim priorizar o conhecimento de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para comunicar ao mundo, apresentar ao mundo, não uma caricatura de Jesus, ideias que fazemos sobre ele,
mas apresentar Cristo, o Cristo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino 431, Eis-me, ó Salvador, aqui. Vamos orar. Neste momento eu quero orar agradecendo a Deus pela liderança desta igreja durante o ano. Quantas lutas, quantas disposições, quanta vontade. E interceder, pedindo a bênção de Deus também sobre a liderança da igreja, para que possamos crescer como liderança e servir melhor o nosso Deus. Esta é a recompensa, a alegria de responder o chamado do nosso Deus. Vamos orar. Poderoso Deus, ó Pai Celestial, rendemos-te graças porque vivemos mais um ano na Tua presença. O ano de 2022 em nosso calendário marcou um tempo para o Teu povo, e marcou um tempo para a Tua igreja neste lugar, um tempo de serviço em adoração com Teu nome, serviço de adoração conduzido, trabalhado por um corpo de líderes na Tua igreja. Queremos agradecer-te, ó Pai, pela disposição de cada um dos Teus filhos, os Teus servos que, à semelhança de Simeão, se dispuseram a servir-te sob a Tua graça, o Teu poder, numa disposição para ter como alvo a Tua glória. Somos-te agradecidos pela dedicação de cada um dos Teus servos, na educação cristã, na administração da igreja, o conselho, na música e também neste serviço da transmissão do culto online. Nós te agradecemos pelo conselho, os presbíteros, diáconos, o governo desta igreja. Agradecemos, ó Pai, pela disposição voluntária de cada um que contribui para o andamento do serviço de adoração e proclamação da Tua palavra, da Tua igreja neste lugar. Somos agradecidos pelos presbíteros que vieram também da igreja mãe em Carambeí, cumprindo uma escala para estarem conosco, nos ajudando na supervisão deste trabalho dirigido a Ti.
Somos te agradecidos pelas famílias dos teus servos na liderança da igreja. Passamos um ano sob o teu cuidado, a tua bênção, a tua segurança. Mas agora vimos pedir a continuidade das tuas bênçãos, a tua direção, a iluminação, a direção do teu Espírito Santo. E suplicar, ó Deus, conceda-nos a graça de podermos apresentar-nos a Ti, sempre com maior disposição de servir-te em função da Tua glória. Estejas também levantando mais lideranças na Tua igreja, para que possamos, na formação de um corpo maior, mais robusto na liderança, expandir a proclamação do Teu Evangelho Santo. Porque a nossa nação precisa ouvir o Teu Evangelho. Assim, vem nos consagrar neste ano para o Teu louvor, para a Tua adoração em serviço, para que o Teu nome possa ser reconhecido naqueles que nos servem. Receba o nosso louvor, a nossa adoração e abençoe a Deus cada família desta igreja e da Tua igreja, das IERs e da Tua igreja espalhada na face da terra. Famílias que estão viajando neste período de férias, em descanso, mas estejas, ó Pai, abençoando, despertando o fato de que precisam continuar em comunhão com o Senhor. Receba a nossa oração, pois fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar oportunidade agora para o recolhimento das ofertas. Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto, cantando o Salmo 142 com a minha voz. Amen.
bênção e encerraremos o culto com a bem de Deus. Paz seja com todos e o amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.